Minhas senhoras, meus senhores, comemoramos hoje o 19º aniversário do município de Odivelas, um ano depois da maioridade, com muitas aspas, e a um ano do 20º aniversário e de iniciarmos, portanto, a terceira década de existência deste concelho. Dir-se-ia, por isso, que é o meu efeméride de transição entre duas datas com um peso simbólico mais chamativo. Mas, na verdade, é um aniversário de transição da maior importância, porque corresponde a um ano em que foram eleitos pela quinta vez os mandatos autárquicos, eleitos democraticamente no Concelho a partir de 2001, a que devemos ainda somar, naturalmente, o mandato da Comissão Instaladora. É, por isso, um ano da maior importância, porque serão estes órgãos, Câmara, Assembleia Municipal, Juntas e Assembleias de Freguesia, que vão guiar os destinos do Concelho nos primeiros anos da terceira década do município. A primeira palavra desta minha intervenção é, por isso, uma palavra de saudação e de agradecimento a todos os trabalhadores do município e a todos os autarcas do Concelho. A todos e todas as trabalhadoras e dirigentes que, ao longo destes anos, asseguraram o bom funcionamento, a execução das políticas municipais e a resposta às populações, um cumprimento, um agradecimento e uma palavra de estímulo para o futuro. Sem esquecer, naturalmente, aqueles que hoje também veem reconhecida a sua longevidade enquanto trabalhadores da Câmara Municipal. Mas esta palavra é também devida a todos os que no passado representaram, enquanto autarcas, a vontade popular expressa na composição dos órgãos municipais e de freguesia. Permitam-me, a este respeito, uma saudação muito particular ao Presidente Manuel Varges, aqui presente, primeiro Presidente da Câmara Municipal e da Comissão Instaladora, e a todos aqueles que com ele lutaram pelo Concelho no movimento Odivelas a Concelho. Uma salva de palmas para todos eles. Mas porque estas efemérides se fazem não apenas de passado, mas também de futuro, uma referência a todos aqueles e aquelas que tomaram posse recentemente e iniciaram funções, fazendo votos de que seja não apenas um ano frutuoso, mas, acima de tudo, um ciclo autárquico pleno de realizações, de conquistas para o município, para as freguesias e para os cidadãos e cidadãs do Concelho. Será um mandato da maior importância. Seguramente que no próximo ano teremos ocasião de assinalar devidamente e de refletir em conjunto sobre 2 décadas completas de poder local democrático no Concelho de Odivelas enquanto Concelho autónomo, no quadro territorial do Estado português e no coração da maior área metropolitana do país. Mas no ano em que completamos este segundo decénio, temos de ser capazes de estar na linha da frente e tirar partido do contexto e do horizonte de médio prazo, que são hoje de forte otimismo e marcam pela positiva a economia e a sociedade portuguesa. Contexto que se reflete nos níveis de crescimento económico e do emprego, nos índices de confiança, na melhoria da situação social de modo geral. Mas sem esquecer, porque acredito que ninguém o esquece, que nenhum responsável político o esquece ou tem sequer esse direito, que há ainda muitos desafios por vencer e muitos problemas para resolver, também em Odivelas. E que, em especial, depois de vários anos de dificuldades, os passos positivos que vão sendo dados não apagam traços estruturais da nossa sociedade e do nosso território, que ainda refletem níveis relevantes de desigualdade, uma imensa necessidade de qualificação das pessoas e do território, a necessidade de fortalecer serviços públicos e respostas sociais adequadas, capazes também elas de responder a novas necessidades que vão surgindo. Odivelas é este espelho duplo, do muito que foi feito em 19 anos e do muito que há ainda por fazer. E é esta segunda parte, o muito que temos por fazer, que nos deve animar, com a ambição e com a confiança de quem sabe que nestes 18 anos muito foi possível mudar neste território tão complexo. Mas com o realismo de quem sabe também que as mudanças são, por definição, incrementais e que a realidade é também ela dinâmica, tal como são, felizmente, as expectativas das pessoas. Aos custos dos passivos herdados, de diferentes épocas e de diferente natureza, soma-se, por isso, o custo dos ativos que antecipamos como melhorias no bem-estar das pessoas e da qualidade do território. É assim em democracia, é assim quando o poder local muda a vida das pessoas, mas com isso cria também renovadas expectativas de que é possível mais. E é possível mais e melhor, é sempre. Acresce-se que a notícia do alívio de alguns dos constrangimentos mais sérios sobre autarquias locais, das questões financeiras à famosa lei dos compromissos, que se antecipa que possa deixar de se aplicar na sua versão atual com o Orçamento de Estado de 2018 às autarquias com boa saúde financeira, como é notoriamente e ainda bem o caso de Odivelas, esta será a concretizar-se uma boa notícia. Mas, paradoxalmente, ela traz ainda mais responsabilidade aos eleitos e ao Poder Executivo do município,
pois estarão reunidas mais e melhores condições para que as políticas locais possam corresponder em pleno às expectativas criadas a cada novo mandato autárquico. É por isso uma imensa responsabilidade coletiva, partilhada, aquela que abraçamos quando nos aproximamos da segunda década de poder autárquico em Odivelas. Mas precisamente porque os ciclos autárquicos são quadrienais, mas a vida das pessoas e a história das sociedades, das comunidades locais e dos territórios se faz de ciclos mais longos, muito mais longos, à escala da imensidão das gerações que sucedem, este 19º aniversário do município comemora-se a poucos dias de se assinalar o 50º aniversário de um acontecimento que preferíamos não ter de recordar. Na noite de 25 para 26 de novembro de 1967, muitas centenas de pessoas, nunca saberemos quantas ao certo, morreram e vários milhares ficaram desalojados na área metropolitana de Lisboa. Uma boa parte destas no nosso concelho, em Odivelas, na Pontinha, na Póvoa de Santo Adrião. Tem sido dito e escrito que foi seguramente a maior catástrofe que se abateu sobre Lisboa, provavelmente sobre o país, desde o terremoto de 1755, pelo menos nas suas consequências. Porque da destruição e da perda de vidas humanas que se verificou, uma quota parte da responsabilidade não foi da meteorologia, apesar da excepcionalidade da situação, mas sim das condições em que se permitia coletivamente que uma imensa massa de milhares e milhares de pessoas vivessem nos chamados arredores de Lisboa. Como nos recordam frequentemente as tragédias que nos chegam pelos órgãos de informação a partir de muitos pontos do globo, a exposição ao risco é também profundamente desigual. É, na verdade, e de modo ainda mais vincado em sociedades que naturalizam, quando não estimulam mesmo as desigualdades, uma condição de classe social. Naquela noite e madrugada fatídicas de novembro de 1967, a morte não alastrou como uma epidemia fulminante nos bairros do centro de Lisboa ou sequer nos bairros residenciais mais consolidados, onde também choveu copiosamente e onde também se sentiu a tromba d'água que se seguiu a um dia de chuva muito intensa. Pelo contrário, nas margens dos cursos de água e nas várzeas de Odivelas, Loures, Vila Franca de Xira, Oeiras, morreram pessoas, muitas famílias inteiras, muitas que viviam em condições precárias, em barracas, não por escolha, mas por falta dela, em habitações construídas em leito de cheia, em condições paupérrimas que mais não refletiam do que vidas de uma inominável pobreza, de miséria e de esquecimento. Vidas ignoradas, em lugares invisíveis, como se fossem vidas de segunda ou de terceira, completamente alheias ao conforto dos que tinham o seu lugar na sociedade de então, alheias à ideia de cidade, de pertença a uma comunidade, de direitos de qualquer espécie. Vidas que se perderam para sempre, arrastadas pela água de ribeiras feitas mar, na descrição dos sobreviventes, soterradas em toneladas de terra, de lama e depois deixadas ao abandono pelos poderes públicos. Traumas para uma vida inteira, para os que ficaram, e a certeza de que mesmo nas horas mais difíceis estiveram entregues à sua própria sorte. Mesmo na hora da tragédia e da imperiosa necessidade de socorro, o regime de então fez muito pouco do que poderia ter sido feito e perante a dimensão da tragédia, a imposição do silêncio foi a maior preocupação. Foram as próprias populações e os bombeiros, com os escassos meios de que dispunham, a primeira e única, na verdade, linha de socorro e depois de auxílio. E foram movimentos voluntários da incipiente sociedade civil de então, tantas vezes quase na clandestinidade, os que se organizaram nos dias seguintes à tragédia para cuidar dos vivos, enterrar os mortos e mais tarde para auxiliar na reinstalação das pessoas. Esta foi, à época, uma calamidade cuja dimensão e contornos o regime quis abafar a todo o custo. E ainda hoje, mesmo que o acontecimento seja episodicamente recordado, as histórias das cheias de 67, da sua envolvente, das pessoas que a viveram, tendo muitas morrido, é uma história dramaticamente mal conhecida e pouco reconhecida pela generalidade das pessoas e do público. São escassos os estudos académicos sobre o assunto. São escassas as recolhas etnográficas, quase todas, aliás, de cariz meramente jornalístico. É escassa a presença na literatura ou noutros modos de construção da memória e da identidade. É certo que têm existido homenagens e que nas últimas semanas algumas peças na comunicação social têm trazido o assunto à quase superfície. Mas a história historiográfica, diria mesmo museológica deste acontecimento terrível, está largamente por fazer. Perante a dimensão dos acontecimentos, perante a dureza das causas e das consequências destes acontecimentos, perante o modo como os poderes públicos se posicionaram, um triste símbolo do Portugal de então, é justo dizer que esta tragédia está longe de ter o lugar cimeiro que merece na memória coletiva do país, talvez mesmo da nossa comunidade, acerca da sua história contemporânea.
É justo dizer que esta secundação da tragédia e das vidas que se perderam não é mais do que uma reprodução da periferia, não apenas territorial, mas também social e simbólica, a que aquelas vidas, aquelas pessoas estiveram condenadas. Porque se a tragédia tivesse afetado bairros de classe média ou o centro da capital do país, é legítimo que nos interroguemos se ela não teria hoje uma visibilidade bem diferente, bem distinta e um lugar incomparável na nossa memória. Porque se assim tivesse sido, não se diria, como se diz, e ainda bem, como foi importante e foi tal tragédia para despertar a consciência das elites e dos jovens universitários para uma realidade que desconheciam, mas seria um evento recordado pela importância da matéria em si e da vida das pessoas perdidas naquela circunstância. É por isso que 50 anos depois chega o tempo de tomarmos como nossa esta tarefa. Porque é uma tarefa nossa, também dos odivelenses. Se mais ninguém a reclama, é uma tarefa nossa e de mais ninguém. É nossa responsabilidade, enquanto órgãos autárquicos, promover debate, promover o melhor conhecimento sobre a nossa história contemporânea. Não apenas dessa tragédia em particular, mas da história contemporânea do território que habitamos, que vivemos, que construímos e que temos o dever de valorizar pelo conhecimento partilhado enquanto comunidade. A história do Concelho de Odivelas, já o dissemos muitas vezes, para desconstruir alguns mitos, é muito rica e prolonga-se por muitos séculos. Muitas vezes lutamos, felizmente cada vez menos, para não ser confundidos com o movimento de urbanização, alguns diriam de suburbanização massiva e desordenada da segunda metade do século XX. Mas deixem-me, por uma vez, nesta circunstância, pôr a questão ao contrário e dar dignidade ao que tem também muita dignidade. A dignidade de todas as vidas das 150 mil pessoas que habitam, escolheram habitar este concelho. É que a história de Odivelas remonta a muitos séculos. Mas não se resume ao túmulo de Dom Dinis, nem ao mosteiro, nem ao painel do Senhor roubado, nem ao aqueduto, nem às fontes de Canessas, nem sequer à história social da vida saloia, mais mitificada ou mais real, em Canessas, em Odivelas, na Póvoa de Santo Adrião, nos moinhos, nas quintas que circundavam esses núcleos urbanos mais antigos. Nem sequer se resume aos vestígios importantes de ocupação pré-histórica que temos no território. Não. Tudo isto é muito importante e muito digno, desde a grandiosidade monumental aos marcos territoriais mais salientes do nosso concelho. Dos marcos mais salientes também da nossa história medieva, antiga e pré-histórica. Ou fazendo o caminho ao contrário, até aos momentos mais emblemáticos da história contemporânea, que temos orgulho de o nosso concelho estar ligado como posto de comando do MFA na madrugada de 25 de abril de 74. A história do concelho de Odivelas é muito antiga, muito rica e muito digna. Como digna e parte integrante e integral dela é também a história contemporânea da expansão urbana e do povoamento intensivo deste território. Tantas vezes desordenado, tantas vezes casuístico, em condições precárias de grande dureza, por vezes mesmo de forma trágica, como em novembro de 67. Esta é uma história da maior dignidade, que está largamente por conhecer, por estudar, por escrever, por divulgar, por perpetuar, em espaços museológicos, em debates, em publicações académicas, talvez no espaço público ou por outros meios de divulgação. É a obrigação dos nossos órgãos municipais promover este debate e este trabalho. Não apenas, aliás, em torno das cheias que há 50 anos arrasaram centenas de vidas. Também sobre os bairros, legais e ilegais, sobre os loteamentos, sobre os bairros de habitação social de diferentes iniciativas. É ainda muito difícil encontrar informação acessível sobre muitas destas histórias, muitos destes bairros. Ao contrário do que sucede com bairros de raiz semelhante e contemporâneos dentro da cidade de Lisboa. Terá de ser assim? Mas, deixando de lado esta interrogação, talvez em nenhum caso esta ausência de valorização seja tão gritante e tão aguda como no caso das cheias de 67. Um acontecimento de dimensão incomparável, de repercussão nacional e internacional abafada, que continua por valorizar e por conhecer enquanto acontecimento verdadeiramente marcante da história contemporânea do país. Provavelmente mais ninguém fará este trabalho, nem mais ninguém tem meios para o fazer como o Poder Municipal. Nós reclamamos-nos, e bem, de uma identidade antiga e jovem, em construção, em atualização, em valorização. Ora, a identidade do que somos, enquanto jovem concelho com uma história de séculos e de décadas, passa também por recordar, por conhecer o caminho duro e cheio de obstáculos que percorremos até chegar ao concelho em que vivemos e que conhecemos hoje. Novembro de 67. Um tempo tão próximo, mas que parece tão distante, e mais distante parecerá se a ilusão do esquecimento nos trovar a memória e nos levar ao esquecimento das dificuldades, das desigualdades, da luta de tantas pessoas, de tantas famílias por uma vida melhor, que é, afinal,
a marca comum de tantos destinos, de tantas histórias de vida que confluíram no nosso território ao longo de décadas e que nele se escreveram e viveram e vingaram. Honrar esta memória e, desde logo, a memória do seu momento mais trágico, aquela noite de novembro de 1967, assinalando-a, perpetuando-a por todos os meios e, desde logo, pelo seu conhecimento, não é honrar apenas as vítimas e as suas famílias. É honrar a nossa história e valorizá-la e torná-la parte de quem fomos e de quem somos. Se não formos capazes de o fazer, se não formos capazes de dar um salto qualitativo também nesta matéria, como já demos em tantas matérias, estaremos como que a reconhecer, talvez não de júris, mas de facto, que a nossa história não merece ser contada e conhecida. Como há 50 anos se determinou que era uma história que tinha que ser de sumenos, de pessoas e de vidas que podiam ser esquecidas, que tinham de ser esquecidas, mas não foram e não podemos deixar que sejam. Hoje é o dia em que, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas, no 19º aniversário do município e no 50º aniversário das cheias de 67, presto homenagem. Às vítimas mortais, aos familiares, a todos os que foram desalojados, a todos os que viveram e sofreram também a tragédia. Aos que sobreviveram e que viveram essa perda e esse trauma para sempre. Aos heróis e heroínas que socorreram as vítimas, os bombeiros, os estudantes, tantas pessoas anónimas, centenas de populares, pessoas deste concelho e de outros concelhos, uma palavra de agradecimento público. Hoje é o dia também em que deixo este apelo, para que sejamos capazes de projetar este acontecimento para o futuro e para o lugar que ele merece na opinião pública e na memória social. Não enquanto desastre natural, mas enquanto marco de uma história coletiva que temos de assegurar que é contada, assinalada e perpetuada com a dignidade que merece. Porque é também a nossa história, história de gente nossa, cujas vidas e familiares e filhos e netos fazem ainda parte de Odivelas. Um concelho hoje tão diferente e tão mais qualificado, onde há ainda muitos problemas e dificuldades sociais e desde logo habitacionais por resolver. Esta é só mais uma razão para nos reivindicarmos do ponto de partida de onde começamos e assim homenagearmos aquelas pessoas e aquelas vidas. Que o nosso ânimo coletivo e a consciência dos progressos e dos problemas, apesar de tudo com outra dimensão do presente, se façam sabendo valorizar e honrar as dificuldades e sacrifícios que muitos passaram para podermos ter hoje as condições e as oportunidades que proporcionamos a tantos de nós, a cada vez mais de nós. Viva o Concelho de Odivelas. Muito obrigado.